No dia 1º de maio de 2000, o 6º ano do violento governo de Jaime Lerner, no Paraná, mais de 50 ônibus de sem-terras de diferentes lugares do estado vieram reivindicar os seus direitos como os trabalhadores. Houve muitas horas de viagem e muita vistoria abusiva e desrespeitosa feita pela polícia militar em todo o caminho. Na entrada de Curitiba, sem qualquer ordem judicial, a Polícia Militar do Paraná, organizada em uma tropa de 1.500 agentes, bloqueou a BR-277 e impediu à bala a chegada da comitiva de trabalhadores. Eu estava vindo para o manifesto, que era o dia do trabalhador rural, né? E também reivindicar as terras, né? Que a gente era acampado. E aí a polícia, naquele momento, começou a empurrar todo mundo para trás e já começou a bater. E daí tinha uns policiais no meio lá, e daí aqueles policiais, o pessoal foi afastando aqueles policiais de lá, tentando tirar, e daí naquilo já veio aquele tiro, como se fosse de cima assim para baixo, e pegou no seu Antônio Tavares, né? E daí eu tava até do lado, eu peguei um lencinho e coloquei em cima, aí já eles vieram para cima de pau e cacetete, batendo. Foi muito constrangedor, meu Deus, a gente sofreu bastante. Antônio Tavares tinha 38 anos quando foi assassinado, deixando esposa e 5 filhos. Era assentado de reforma agrária no município de Candói e fazia parte do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade. É uma reivindicação dos trabalhadores, né? Que é Dia do Trabalhador, né? Na verdade, eles vão reivindicar o direito do trabalhador e acabou matando, foi um trabalhador, entendeu? E foi uma coisa foi uma injustiça. Na verdade, foi uma injustiça que fizeram com os trabalhadores. Antônio Tavares foi expulso do campo, assim como os mais de 2.000 sem-terras que o acompanhavam na comitiva de ônibus que iriam reivindicar seus direitos junto aos outros tantos trabalhadores. Naquele 1º de maio de 2000, os mais de 2.000 sem-terras se manifestariam como todos os trabalhadores que constroem o Brasil, mas foram impedidos com a extrema violência. Em tributo a todas as vítimas da violência no campo no Paraná, em 2001, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e construído pelas mãos dos próprios sem-terras, o monumento Antônio Tavares Pereira, localizado na BR-277, onde seus direitos foram violados, agora é símbolo e memória que marcam a história de luta pela reforma agrária. Muitos tentaram arrancá-lo, mas a resistência popular do campo e da cidade, e até a Corte Interamericana, defenderam esse espaço. Esse monumento que é a história da violência do estado do Paraná. Companheiros e companheiras, gostaria que todos olhassem para o monumento. Esse monumento representa a resistência do MST durante os 40 anos. Antônio Tavares era semente e seguiu em nossas memórias. Na pandemia, enquanto o governo fascista de Bolsonaro vinha enterrar mais trabalhadores, foi que as hortas comunitárias do MST brotaram. Em cada espaço sem terra foram criadas hortas solidárias Antônio Tavares, e delas, desde 2020, saem toneladas de alimentos sem veneno que são entregues às famílias de trabalhadores urbanos em ações de solidariedade em todo o estado do Paraná. Ao todo, foram 1.200 toneladas de alimentos partilhados, frutos de muito trabalho, de muitas foices, enxadas, mãos e terra repartida que geram alimentos todos os dias. Diante do arquivamento do caso na Justiça Brasileira e manutenção da impunidade, o caso foi denunciado em 2004 à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o CID. Em fevereiro de 2021, o caso foi submetido à Corte Interamericana pelo próprio Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
pela terra de direitos e justiça global. Somente em 2024, depois de muitos anos de espera, a família de Antônio Tavares e as 197 vítimas que ainda seguiam sem nenhuma resposta do Estado tiveram um veredito da Corte Interamericana. A Corte diz que a justiça, que a impunidade, que basta de impunidade em relação a crimes cometidos por agentes do Estado, não é absolutamente incompatível com o direito internacional dos direitos humanos e com a jurisprudência da Corte Interamericana o fato de que policiais militares suspeitos ou acusados de cometerem crimes são essa mesma instituição que investiga, né, os crimes. Isso é incompatível, isso não pode continuar acontecendo. Então, a partir dessa decisão de hoje, o Brasil tem 1 ano para adequar a sua normativa interna, de modo que crimes cometidos por policiais militares não podem mais ser analisados e tampouco investigados pela Justiça Militar. E o que essa decisão judicial diz? Primeiro, que lutar, se organizar, mobilizar não é crime. É um direito das pessoas lutarem para repartir a terra, democratizar a terra, fazer a reforma agrária. Segundo, que o Estado paranaense e as autoridades são responsáveis pela violência desse dia, que assassinou Antônio Tavares e deixou mais de 197 feridos e machucados. Se no dia 2 de maio de 2000 prevaleceu a violência, hoje a justiça foi feita. O Estado brasileiro foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em sentença divulgada nesta quinta-feira, 14 de março de 2024. A Corte reconheceu a intensa violência e a omissão pela justiça brasileira ao assassinato do trabalhador rural Antônio Tavares e as lesões sofridas por mais de 197 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Porque se não fosse também vocês, a defesa global que ajudou, o pessoal da Costa Rica também, o apoio que vocês deu pra gente não teria. Então, já algumas semanas com o coração na mão, que eu não conseguia se comunicar, não dormia direito, esperando essa audiência de hoje pra gente ter uma vitória, né? A luta andou e cada um de nós hoje tem, de certo modo, né, a nossa vitória coletiva, né, que hoje a gente pode transitar na rua com nossos sinos, com nossas bandeiras. Hoje a gente pode fazer manifestação em praça pública, o movimento faz feira no centro da cidade, o movimento pode vender, comercializar, doar seus alimentos na periferia. E como aconteceu comigo, o movimento pôde abrir universidades, entrar nas universidades, se capacitar em várias áreas do conhecimento como no direito. E aí, claro, aqui é muito satisfatório, né, poder estar atuando, no caso tão importante, no caso tão emblemático, quando você esteve também lá na condição de vítima. O Monumento Antônio Tavares é a memória coletiva da história da luta dos camponeses e de todos os militantes que lutam por direitos humanos. E, por fim, cabe ao Estado brasileiro, o governo do Estado, fazer um processo de reeducação para as polícias militares, que o assunto da reforma agrária, dos direitos humanos, do direito à cidadania, não é mais assunto da polícia militar ou dos aparatos de segurança. É o assunto dos governos para resolver o problema social através de política pública.